Graça e paz seja com todos. Páscoa é uma celebração especial. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 12. O texto é longo, mas eu quero ler apenas os 14 primeiros versículos. Êxodo capítulo 12. De 1 a 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e porão em ambas as obreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, nem assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e farei na terra do Egito ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa é uma festa sem igual, não tem comparação. Não só para nós, mas também para os judeus. Se nós pudermos escolher um texto para resumir o significado da Páscoa, eu usaria o capítulo 6 de Êxodo, versículos 6 e 7, que para mim é o resumo de tudo que aconteceu na Páscoa, tudo que aconteceu no Egito, que trouxe a libertação do povo, que é o Êxodo 6, 6 e 7. Portanto, dizeis aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Primeiro, vos tirarei debaixo da carga do Egito, vos tirarei da opressão do Egito, da opressão do mundo, do peso que o mundo coloca sobre vós. Segundo, vos livrarei da escravidão, da servidão, daquilo que vocês têm feito por opressão. Terceiro, vos resgatarei com braço estendido, com grandes manifestações de julgamento contra o Egito pela injustiça que o Egito cometeu contra a nação de Israel, a nação que foi para lá para salvar o Egito. Lembra das 7 anos de vacas magras? Quem livrou o Egito foi José. Quem trouxe prosperidade para o Egito naquele momento, salvou não só o Egito, mas toda aquela região, foi José. E eles pagaram com o quê? Com ingratidão. Por isso, ele vai resgatar com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. E quarto,
Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo da carga do Egito. Então, esses 4 verbos, vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei, e tornar-vos-ei meu povo, são os 4 verbos que nós podemos resumir que seja o significado da Páscoa. Lógico que aqui é um resumo. A gente precisaria tratar, como a gente tem todos os anos, nesse período, a gente busca tratar esses temas para trazer à memória o que significa a Páscoa para nós. A Páscoa foi instituída, como nós lemos no texto, no mês chamado Abib, ou Aviv, tanto faz. As duas pronúncias. No hebraico está Aviv mesmo. Que isso está em Êxodo 13:4, que é entre março e abril. Nesse meio, porque o calendário judaico ele não é exatamente igual ao nosso é gregoriano, um pouquinho diferente. A palavra Abib, ou Aviv, significa espigas verdes. Inclusive tem em Levítico 2,14, ele usa esse termo. Quando você lê Levítico 2,14, você vai lá, espigas verdes, está em hebraico Aviv. Ele corresponde ao primeiro mês do calendário hebraico, israelita. No exílio, durante o período babilônico, ele foi chamado também de Nisan, que significa começo ou abertura. Mas você só vai encontrar esse termo nos livros de Esther e de Neemias, por causa do cativeiro. Hoje, esse nome significa primavera. Por quê? Porque é nesse mês que começa a primavera em Israel. Daí o nome Tel Aviv, Colina da Primavera. O nome da cidade. E ela marca o início, não apenas do ano, mas também da colheita. Por isso que logo em seguida vai ter a festa das colheitas. E aí a gente vê que ela faz parte do primeiro ciclo de festas, que é as festas do período da primavera. E ela é a terceira festa. Começa com Yom Teruah, que é a festa das trombetas. Lembra? É o shofar que se toca. É o único instrumento musical na Bíblia que tem um dia para ele, né? que é a festa da trombeta, ou em hebraico Yom Teruah. Depois, 10 dias depois do Yom Teruah, Yom Kippur, o dia da expiação. Era aquele único dia que o sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue de um sacrifício para a expiação do pecado do povo. 4 dias depois de Yom Kippur, Páscoa, que era o dia que eles foram libertos. Então, esses 15 dias são preparações para a Páscoa. São preparações no início, né, da festa, quando ele foi instituída, né, ela veio com essa sequência. Foi uma preparação para a libertação do povo. E ela é uma celebração da vida. Ela sempre... Aliás, eu acho que não é coincidência por ser na primavera. Né, primavera a gente sempre considera aqui no Brasil, em qualquer outra cultura, né, como a estação do renascimento, onde as flores passam o inverno, né, no hemisfério norte as árvores perdem todas as folhagens e tudo, né, e quando inicia a primavera começa a renovar as folhas, começa a ressurgir as folhas. Então, é esse renascimento que ela simboliza. Então, não creio que foi à toa que Deus escolheu essa época para instituir o seu calendário, começar com a restauração da vida, a recuperação da vida, um renovo na vida. Né? Agora, essa festa tem 4 diferenciais, irmãos. Quando estava estudando essa festa, é interessante que ela tem algumas coisas que nenhuma outra festa tem. Por isso que eu considero a mais importante festa. Né? Eu não sei se os judeus têm essa consciência, mas para nós ela é a mais importante de todas. Lógico, não no sentido histórico, mas no sentido espiritual. O que é histórico, ela tem um simbolismo espiritual. Como fala em hebreu, são sombras. Né? Então tem 4 diferenciais essa festa. Ela é muito especial. O primeiro diferencial dela está em Êxodo 12, 48. Êxodo 12, 48. Que diz assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor,
seja-lhe circuncidado. Todo macho, então, se chegará e observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. É a primeira coisa que Deus fala. Nenhum incircunciso. A circuncisão, a gente tem que entender o significado. Ela é um símbolo de uma aliança que Deus fez com Abraão. E Abraão é o pai da fé. Então, ela está relacionada com a fé. Está relacionado com a aliança. Então, só pode celebrar a Páscoa quem tem uma aliança com Deus. Quem não tem, não pode. Por isso que ele fala, não pode, nenhum incircunciso pode comer da festa. Não pode participar. Se quiser olhar, pode olhar, mas comer não pode. É a primeira exigência. Nenhuma outra festa tem essa exigência, viu, irmãos? Essas 4 exigências são únicas e exclusivas da Páscoa. A segunda diferencial da Páscoa é a única festa que tem 2 datas para serem celebradas. O pastor Fernando já comentou um pouquinho hoje de manhã, só que ele não entrou em detalhes. Aqui nós vamos ver qual é o detalhe. Números 9, versículo 10 e 11. Veja o que diz. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou dentre as vossas gerações, achar-se imundo ou impuro, por causa de um morto, quando se tocava esse morto, ele ficava impuro, cerimonialmente. Ou se achar em jornada longa, tiver de viagem, longe de vós, contudo, ainda celebrará a festa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, ao crepúsculo da tarde a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Ou seja, perdeu a primeira data, você tem a segunda chance. Mas você tem que comemorar. Essa foi uma das razões, irmãos, por que os judeus, na época de Jesus, não quiseram matar Jesus. A gente fala, por causa dos romanos. Não foi nada por causa dos romanos. Porque quando foi com Estevão, ninguém pensou nos romanos. Mataram Estevão apedrejada. Mas por que com Jesus não fizeram a mesma coisa? Realmente tinha um problema com os romanos, mas não foi por conta dos romanos. Aquilo foi desculpa. É porque se eles apedrejassem Jesus, eles estariam impuros, cerimonialmente, para celebrar a Páscoa na data certa. E eles, como seus escrúpulos religiosos, não queriam perder a primeira data, senão só poderiam na segunda. É lógico, havia ali, como é uma das datas que junta todo Israel, né, poderia haver algum tumulto mesmo, mas eles não tinham essa preocupação. Os judeus, não. O problema deles era outro. Eles não queriam estar imundos cerimonialmente para não perder a primeira data. Ah, daqui um mês, não. Ainda mais Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes na época. Então, se alguém tivesse imundo, ou tivessem em viagem, eles poderiam celebrar a Páscoa um mês depois. Isso significa, senhor, que eles não podiam perder. Não podiam perder a data. Isso está em Números 9, 13, a terceira diferencial. Então, o primeiro diferencial é que somente quem era circuncidado, que tivesse aliança com Deus, poderia se celebrar. A segunda, que eles tinham 2 datas. Se perder a primeira, você tem que celebrar a segunda, não pode perder. A terceira é Números 9, 13. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho, ou seja, de viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo. Porquanto não apresentou a oferta ao Senhor a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Ele não vai morrer, irmãos. Ele vai ser eliminado. Ele não vai ser considerado como do povo. Ele vai ser considerado como gentil. É a única festa que tem vamos dizer assim, um juízo contra aquele que não participar da festa. Não participou, não tem desculpa, está fora do povo.
não vai ser considerado mais povo. Não tem outra festa igual a essa. E quarto diferencial, Deuteronômio 16, 5. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor, teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Você não pode fazer a Páscoa de qualquer jeito, não, meu irmão. Deus diz assim, olha, tem lugar para fazer. E sabe mais que eu descobri? Tem hora. Não é só dia, não, é hora. Deus marca data e marca hora e local. Na cidade, no lugar que Deus estipular, no final da tarde, na data certa e no horário certo, no tempo que saísse do Egito. Tem data e hora, irmãos. Tudo preciso. Pergunta, qual é a outra festa aqui de Israel que tem isso? Não tem, irmãos. Ela é diferenciada. Por isso que eu falo, irmãos, para mim é a mais importante festa que tem. Não estou menosprezando as demais. Não estou menosprezando Yom Kippur, por exemplo, que é o dia do perdão. Todas as festas são importantes, mas essa tem um diferencial. Quem não participasse é eliminado do povo. Fora. Você não pode participar de qualquer jeito. Tem exigências. É diferente das outras. A Páscoa é uma festa especial. Diferenciadas. Que todo mundo tinha que tomar cuidado, porque Deus exigia que todos tomassem parte desta festa. Porque, irmãos, se olharmos a história da Páscoa, principalmente o seu contexto histórico que aconteceu, o juízo de Deus, como Deus tratou o Egito, como aconteceu toda aquela história, irmãos. A gente conhece as 10 pragas. Aquilo ali foi muito... Inclusive, no texto que nós lemos, é juízo contra os deuses do Egito. O que Deus está chamando a atenção é para isso. Eu sou o Senhor. Eu não estou tirando vocês do Egito à toa. Eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito para essa nação, eu tenho um propósito para esse povo, e vocês vão ser o meu povo, e eu vou ser o Deus de vocês. E esse é o dia do juízo de Deus. Há 4 características nessa celebração. Nesse texto que nós lemos, tem 4 características muito interessantes que a gente precisa refletir um pouquinho acerca da Páscoa. São 4 características da festa. A primeira característica está em versículo 3 e 4. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Ou seja, é uma celebração familiar. Não é uma celebração social. É familiar. E ainda falando assim, mas se a família for pequena, para um cordeiro, quer dizer, se um cordeiro for muito grande para uma família pequena, de talvez um casal que não tenha filhos, ou no máximo um filho, se for muito grande o cordeiro, a família pequena, então você vai comer, ele convidará ele o seu vizinho mais próximo. Lógico, aqui é questão de desperdício também, né? Óbvio, né? Mas aqui tem esse princípio de comunhão. O vizinho mais próximo tem 2 significados que você pode, qualquer um dos 2 funciona. O primeiro significado é o próximo mesmo, meu vizinho da casa ao lado. Parede a parede. Mas às vezes aquele vizinho casa ao lado, ele tem uma família grande, o cordeiro dá para ele, para outra também. Então você vai buscar outro, próximo a você, para convidar, para fazer parte daquela celebração. Mas a celebração é onde? Na casa, junto à família. E outro significado é o mais próximo. Qual o seu amigo mais próximo? Eu me imagino o seguinte, talvez na primeira Páscoa, não sei se eles fizeram isso, né? Mas eles planejaram antes, já que eles tinham 15 dias para planejar a Páscoa, separar o cordeiro no 10º dia, mais 4 dias
né, para fazer toda a preparação, estar pronto. Ele podia dar tempo de dizer assim, olha, como é que está? Você vai passar a Páscoa aonde? Com quem? A gente faz isso, né? Natal assim, né? Principalmente família. Convida o amigo mais próximo. Por quê? Porque essa é uma celebração de familiar, de intimidade, de comunhão, de estarmos juntos, de ter pessoas íntimas. A Bíblia diz que nós temos amigos mais chegados que o irmão. É esse amigo próximo, para estar participando conosco. Não é um evento social que você vai para uma praça pública ou coisa desse tipo. A celebração era dentro da casa, não era no templo. Aliás, nem tinha templo ainda. Nem tabernáculo tinha. Já chamar as pessoas... O pastor Fernando fala sempre isso, né? E eu também me incomodo muito, né? Como é que as pessoas não vêm celebrar uma coisa tão importante para nós? Eu sei que existem circunstâncias, inclusive a Bíblia fala, né? Se você não estiver impuro, se você estiver em caminho, se tiver, às vezes, algumas situações que nos impedem, tudo bem. Mas e quando não há impedimento nenhum? Como é que fica a comunhão? Essa é uma festa de comunhão. Essa é uma família familiar. Você não vai chamar para participar qualquer pessoa. Por isso que é o mais próximo. Geralmente, hoje em dia nem tanto, né? Mas geralmente os amigos, antigamente na minha época de infância, eram os meus vizinhos. Daqui todo mundo chama de Rose, mas eu chamo de Meire. Conheço a Meire, eu tinha 14 anos. Desde aquela época. Amigos, na rua, a gente brincava todo mundo junto. Parece que essa sociedade informatizada, né? E o pior é que eu sou da área, né? Parece que está perdendo essa comunhão, perdendo essa relação, perdendo essa intimidade. Veja que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 16. Nós já discutimos isso aqui, 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção, e hoje nós estamos celebrando isso, o cálice da bênção não é a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O corpo somos nós, irmãos, você é corpo. Eu não sei que parte do seu corpo, do corpo de Cristo você é, mas você é parte do corpo. Isso é celebração, isso aqui é comunhão. A mesa é comunhão, a Páscoa é comunhão. Não foi à toa que Jesus instituiu a nova aliança na Páscoa. Hoje nós vamos celebrar. Então, é isso, é comunhão, irmãos. O que falta hoje, um dos problemas maiores na sociedade moderna, não estou falando só no Brasil, no mundo inteiro, é comunhão. Um dos problemas mais sérios no mundo é solidão. O Japão tem um dos maiores índices de suicídio do mundo. Solidão. Deus não fez o homem para viver sozinho. Quando ele viu o homem sozinho, ele falou assim, não é bom. É a primeira vez que um não aparece na Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companhia para ele. Comunhão, irmãos. A Páscoa nos chama à comunhão, à intimidade, não somente com Deus, mas entre o corpo de Cristo. A segunda característica, versículos 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Tem hora para sacrificar. Não foi à toa que Jesus morreu às 3 horas da tarde. Ou seja, um animal tinha que ser morto. Tinha que haver um sacrifício. Alguém tinha que morrer. Esse animal não era simplesmente para uma janta, para comer. O objetivo principal da morte desse cordeiro não era fazer uma janta para as pessoas. O principal era ele dar o sangue para ser colocado na verga da porta.
Ou seja, não era apenas para resolver, mas para que o sangue fosse um sinal de que alguém já havia dado a sua vida por aquela família. O texto diz que quando Deus visse o sinal, que era o sangue nas vergas, ele passaria por cima. Aliás, essa palavra, esse verbo passar, várias vezes, ele vai falar sobre passar, passar, passar. Quando ele vê o sinal na verga, do lado de fora da casa. Quando ele vê, ele vai ver o sinal, o sangue lá. Por isso que o animal tinha morrido. Dizendo assim, olha, aqui você não precisa entrar, o anjo da morte. Porque aqui alguém já morreu por essa família. E é interessante que esse cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Adão não tinha nem sido criado. O cordeiro já tinha sido morto. O sangue já tinha sido derramado. Versículo 13 fala isso. Versículo 13 diz, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. O sangue era para isso, para mostrar que ali alguém já tinha morrido. Não precisava outro. Que vai procurar outro, matar outro. Aqui não. Aqui está protegido pelo sangue daquele cordeiro. Hebreus capítulo 10, versículo 12, que nós lemos, né? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Hebreus 10, 12. Sabe o que isso significa, irmãos? Que só tem um sacrifício que Deus aceitou na história da humanidade. O de Jesus. Aí aquele que veio outro lá do sistema levítico, aquilo era temporário, irmãos. Aquilo era um quebra-galho. Aquilo não era definitivo. Aquilo era para substituir, enquanto o verdadeiro sacrifício não fosse executado. Aquilo ali era só um memorial, algo que para o futuro, tinha que haver fé nisso. Porque a fé não era naquilo que estava acontecendo naquele momento, mas que haveria de acontecer. Aquilo era um símbolo do que aconteceria no futuro. Continua sendo por Cristo, mas não na presença real, mas na presença futura. É na fé naquilo que Deus já estava preparando para a humanidade. Eles só estavam antecipando as coisas. Mas há só um único sacrifício que Deus aceitou. Foi o de Jesus, porque o próprio texto de Hebreus que nós lemos, fala assim, é impossível, olha que a palavra diz, é impossível que sangue de bodes e cordeiros venha expiar pecados. Por isso que em hebraico expiação é cobertura, ele só cobre, ele não tira. Só teve um sacrifício que tirou, foi o de Jesus. Sabe outra coisa, irmão? Sabe por que o véu foi rasgado? Porque o templo não ia precisar ser mais usado. Acabou a finalidade do templo. Não precisava mais daquilo tudo. Todo aquele sacrifício não precisava mais. Toda aquela separação entre o homem e Deus, que representado ali no Santo dos Santos, através daquelas do propiciatório, da Arca da Aliança, que estava escondido, atrás de um véu, não tinha mais necessidade, aquilo ficou obsoleto, porque o que era definitivo já chegou. Enquanto estava aquele véu, aquilo ali era temporário, não era definitivo. Agora o final, o real chegou. Então, para que você precisa disso? Não precisa mais, está obsoleto. No direito eles dizem assim, perdeu o seu objeto. Não tem mais sentido. Não precisa mais isso.
Por isso que ele foi rasgado. Rasga, arranca fora, joga fora. Não foi à toa que o templo foi destruído. Porque se tornou obsoleto. Por isso que ele fala, para sempre. O sacrifício dele foi para sempre. Ou seja, tem validade em toda a história. E foi uma vez por todos. No grego é mais forte ainda. Ele quer dizer que é o único sacrifício. Embora não tenha um artigo, mas o contexto do texto nos leva a um único. Não um numeral, mas o único sacrifício. Esse é o sentido. Não precisa de outro. Mas nós não devemos ter sacrifício também. Continuamos com sacrifício. Mas que sacrifício? Hebreus 13, 15. Diz, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Inclusive é uma música dos vencedores. Isso nos cabe. Ainda há um sacrifício, mas não de sangue, mas de louvor, gratidão, agradecimento a Deus pelo que Ele fez por nós, porque Cristo morreu por nós e colocou o sangue na verga. Para dizer aqui, não. Alguém já morreu por ele. E é por isso também que Jesus morreu fora de Jerusalém. O sangue não tinha que estar fora? Tinha que estar fora, não podia estar dentro, tinha que estar fora. O sangue ficava fora. Então ele teve que morrer fora, porque o sangue ficava fora. Então há um sacrifício. A terceira característica é a prontidão. Versículo 11. Dessa maneira os comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Tomá-lo-eis às pressas. A Páscoa do Senhor. Jesus mesmo nos avisa, né? Mateus 25, 13, né? Ele fala assim, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. Estejam prontos. Não podemos ficar que nem aquelas das 10 virgens, 5 lá dormindo e não tinha, estava despreparada. E é por isso que ele fala, lombos cingidos, sandália nos pés, cajados na mão. Fica com a mala pronta, irmão. Prepara tudo direitinho aí. E é interessante porque que ele fala desses 3 elementos, né? Ele aponta para a primeira obra da graça. Como assim? Lombo cingido significa veste. Esteja vestido, preparado para a viagem. Coloque a sua roupa. Roupa de viagem. Né? Mas vestes na Bíblia significa justiça. Você pode ler depois, se quiser, Apocalipse 19, 8. É justiça. Ele está apontando para a nossa justificação. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só participa quem? Quem tem uma aliança. Mas para ter aliança tem que ser justificados por Deus. Com as vestes aqui simboliza a nossa justificação, a nossa salvação. A nossa justiça. E Apocalipse fala que as nossas justiças são os atos de justiça. Como é que nós estamos, a nossas vidas, as nossas vestes, estamos prontas? Quando Jesus voltar, com que roupa que ele vai te encontrar? E não estou falando de roupa física, não. Terno, gravata, né? É espiritual. Depois sandálias. Sandálias nos pés. Sandália fala de dignidade. Aponta para regeneração. Regenerados. Regenerados significa nascer de novo. Não é à toa que nós escolhemos o nome Nova Vida. Regeneração se fala de nova vida. É o texto que nós usamos aqui, Tito 3:5. Só que nós usamos para a nossa comunidade
em uma outra versão, na versão de linguagem de hoje, mas na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, que renova, e renovador do Espírito Santo. Regeneração é nova vida. Nós temos que ter uma nova vida. E essa nova vida, irmãos, é uma vida diferente da anterior. Se não for diferente, não é nova. Continua sendo a mesma. Às vezes a gente, no meio aí, a gente vê umas coisas aí, não aqui, graças a Deus a gente não tem muitos desse problema, mas a gente vê umas coisas aí, umas aberrações aí fora, irmãos. Eu falo assim, esse cara, a gente até brinca, falo, esse cara precisa se converter. Porque o Espírito Santo nos renova, nos regenera, nos faz nova vida, uma nova criatura. Na verdade, é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, todas as coisas fizeram novas. Nós temos que ter essa nova vida, hein? Mostrar que nós fomos nascidos do Espírito, como Jesus falou, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Importa que vocês sejam nascidos no Espírito. João capítulo 3. Ele já aponta para essa regeneração, essa nova vida que nós temos que ter. E era o que vai acontecer. O primeiro não fala de julgamento, de justiça contra o Egito. O segundo ele fala de regeneração, uma nova vida, que Israel ia ali dali umas horas ia ter uma nova vida. E o terceiro é cajado. Cajado fala de autoridade. Ele aponta para a adoção. Por isso que nós temos a autoridade de Deus em nós. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Lembra que o texto lá de Êxodo capítulo 6, ele falou assim, vocês serão o meu povo, e eu serei seu Deus. A adoção, Deus está nos adotando como filhos, por isso que nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Quando eles saíram do Egito, eles se transformaram no povo de Deus. Então veja, irmãos, a própria prontidão nos aponta para isso. Nós temos que estar preparados com isso, tem que estar a nossa justiça em dia. A nossa vida, essa nova vida em nós, tem que estar em dia. E nós, como filhos de Deus, temos que comportar como filhos de Deus. E quarto, inclusão. Versículo 43 e 45. Mais embaixo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Adão, este é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dele. Nós já lemos isso, mas aqui eu quero colocar de uma outra forma. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Ou seja, como nós vimos lá anteriormente, no versículo 48, o estrangeiro que se quiser tomar, ele tem que ser circuncidado. Ou seja, se ele quiser participar, ele tem que ser incluído através da circuncisão. O mundo não pode celebrar a Páscoa. Aliás, o mundo não celebra a Páscoa. Por isso que tem coelho e ovo de Páscoa. Porque eles não celebram, porque eles não têm aliança com Deus. Só participa quem foi incluído no povo de Deus. Essa inclusão é necessária. Porque você não pode participar se não tiver a circuncisão, não física, né? mas no coração. Por isso que Paulo, lá em Coríntios 11, ele fala assim, examine-se o homem, pois a si mesmo. Você tem aliança com Deus, você está incluído no povo. Porque o homem que não tem, não pode participar dela. Ele, antes de participar, ele tem que passar para a circuncisão. E aqui eu vou fazer um paralelo da circuncisão com o batismo. Tem que se converter, tem que fazer parte do povo, ser povo de Deus, tem que ter aliança com Deus. O
batismo nos aponta para essa aliança com Deus. Seria mais ou menos isso nos dias de hoje. Tem que ter essa inclusão. Senão, você não pode participar. Por isso que examine se o homem pôs a si mesmo. O objetivo não é excluir, é incluir. O objetivo de Deus nunca é tirar a pessoa que sai. O objetivo de Deus sempre é trazer junto a Ele e nunca expulsar. Como nós lemos em Hebreus 10, né, versículo 1, que diz que são sombras, né? Ora, visto que a lei tem sombras dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, tudo que nós vemos na Páscoa, ali em Êxodo, principalmente Êxodo 12, são símbolos, são sombras, são projeções da realidade. Não é a realidade, não é a imagem real das coisas, mas é uma projeção. Ela nos ajuda a entender a realidade, mas ela não é a realidade. A realidade só acontece com Cristo. Então, o Antigo Testamento era meros esquemas, sombras, as verdades, ou seja, imagens reais, pertencentes às que realmente foi plenamente realizado em Cristo, no Novo Testamento. E como é que é essa realidade para nós em termos de Páscoa? Páscoa é passagem, né? Capítulo 14, versículo 16, ele diz que e tu levanta o teu bordão, aqui já está no Mar Vermelho, Êxodo 14, 16, e tu levanta o bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem. Primeiro Deus que passou, agora é Israel que vai passar, por meio do mar, em seco. Mas ao passar, irmãos, assim como Deus traz juízo para o Egito, por conta das injustiças que o Egito cometeu com Israel, aqui também há uma passagem nossa, passagem do povo pelo Mar Vermelho. E o povo que entra no mar não é o mesmo povo que sai do mar. A Bíblia diz que eles foram batizados no Mar Vermelho. Mas o povo, há uma transformação há uma passagem. Essa é a nossa passagem. É a nossa passagem. Mas passagem do que para quê? Primeiro, da morte para a vida. Versículo 23, capítulo 12. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor entre as vossas casas, para vos ferir, mas vai ferir o Egito. Então, quando Deus passa, Ele fala assim, a morte não vai passar por aqui. Aqui vai continuar a vida. E quando eles passam pelo Mar Vermelho, eles saem da morte, e vem para a vida. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo como o Egito entrou, mas passou da morte no Egito para a vida do outro lado do mar. Além da morte, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu por nós. Ele morreu naquela cruz para que o sangue dele fosse passado nas nossas vegas, para que a morte não passasse por nós. Por isso que ele fala, quem ouve as minhas palavras, a morte não tem mais domínio sobre vocês. Passou. Agora vocês têm a vida eterna. A morte que pertencia a vocês, agora pertence a mim. Mas nós também nós passamos da escravidão para a liberdade. Versículo 27. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado. Deus tirou o povo da escravidão e trouxe para a libertação, para a liberdade do outro lado.
Aquele opressor ficou no meio do mar. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Assim como no Egito. Por isso que Deus falou assim, vocês nunca mais têm que voltar para o Egito. Porque eu tirei vocês lá com mão forte, tirei vocês da escravidão, da servidão. Agora, não volte para lá. É o que Paulo fala aqui também. Só que no mundo espiritual. Cristo nos libertou. Isso nos trouxe liberdade para nós. O pecado não terá mais domínio sobre vós, não tem mais autoridade sobre vós. Então não volte para a servidão, não volte para o Egito. Mantenha-se firme com Cristo, porque quando passamos pelo Mar Vermelho, nós fomos libertos da escravidão. Passamos da escravidão para a liberdade. Mas também passamos da pobreza para a riqueza. Versículo 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor, e pediram os egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. E o Senhor fez o seu povo encontrar-se favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Eles pagaram a conta, irmãos. Eles ficaram lá escravos injustamente. Não, vocês vão pagar. Já tinha a justiça do trabalho naquela época, irmãos. Vai pagar com juros e mais multa ainda. Vai ter multa. Vocês usaram uma mão de obra errada de um povo de forma ingrata, porque esse povo libertou vocês da destruição. Eu levantei José para ajudar vocês, agora vocês fizeram isso com esse povo, vocês vão pagar porque vocês fizeram. Eles despojaram, eles saíram com prata, ouro e roupas, tudo que podia. E quando você lê o texto, você percebe que o povo falou assim, toma e vai embora. Tudo que eles tinham, toma e vai embora. 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, pela sua pobreza, vos torneis ricos. É interessante que, se vocês pensarem um pouquinho paralelo de Moisés com Jesus, Moisés era neto do faraó, filho da filha do faraó. Ele vivia num palácio, irmãos. Ele tinha tudo. Tinha tudo. Perdeu tudo. Porque ele foi proteger o povo de forma errada. E foi servir Jetro lá no deserto. 40 anos. Perdeu tudo, ele se fez pobre. Mas quando saiu do Egito, rico. Jesus fez a mesma coisa. Sendo rico, sendo Deus, deixou tudo. E veio na pobreza da nossa humanidade. Para que nós nos tornássemos ricos como Ele. Lembre-se que você é co-herdeiro de Cristo. Mas nós também passamos da derrota para a vitória. Versículo 28. E voltando às águas, cobriram os carros cavalarianos de todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Todos os que perseguiram a nação de Israel morreram no mar. Israel passou em vida. Passou livre. Chegou do outro lado. Mas o exército que oprimia, o exército que os perseguia, foram derrotados no meio do mar. E tem um salmo que diz que até o faraó estava lá no meio. O faraó também morreu.
2 Coríntios 2,14. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Se Deus está no negócio, irmão, não tem como dar errado. Mas tenha certeza que Ele está no negócio. Quando Deus quer uma coisa, meu irmão, sai de baixo. Não há faraó que segure. Não há faraó que segure. Se Deus falar basta, é basta. Chega, chega. Se Deus está no negócio, a vitória é certa. Foi o que aconteceu com Israel. Mas também passou da tristeza para a alegria. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo, seu cavaleiro. Cântico de vitória, irmãos. Cântico de vitória, de alegria. João 16, 22. João 16, 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei, e o vosso coração se alegrará. A vossa alegria ninguém poderá tirar. Ninguém vai tirar a nossa alegria. Nós passamos da tristeza para a alegria. Cântico de vitória, irmãos. Cântico de vitória. Essa é a nossa Páscoa. Aquilo que aconteceu na história de Israel acontece também na nossa história, só que não fisicamente, mas espiritualmente. Que é uma vitória muito maior, que é uma alegria muito maior, que é um triunfo muito maior. Para finalizar, eu quero ler o versículo 14. Eu convido o pastor Fernando e a equipe de louvor, porque eles falaram que eles cantaram, irmãos. Eles cantaram. Tenho que chamar a equipe de louvor aqui. Versículo 14. Este dia vos será por memorial. Lembrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações. Pode subir a equipe. E o celebrareis por estatuto perpétuo. Já ouviram essa palavra antes, irmãos? Quando Jesus instituiu a Páscoa, a ceia dele, ele disse: fazer isso em memória de mim. E celebrem até o dia que eu voltar. Continuamente. Estatuto perpétuo. É isso que nós vamos celebrar agora. Lembre que aqui é uma Páscoa muito mais importante do que aquela de Israel. Não estou minimizando aquela história. Mas aqui é mais importante pelo seu alcance. É mais importante porque ela não livra apenas de um jugo, como aconteceu com Israel, de um opressor humano. Aqui ele nos livra da pior opressão que tem, que é o pecado. Ele nos resgata, ele morreu por nós. Isso é Páscoa. Passagem. Vitória. Esses dias vos será por memorial. Não se esqueçam do que Jesus fez. Não se esqueçam do significado, da importância da Páscoa para nós. Não minimizem, não desprezem o significado. Porque, como eu disse, alguém morreu por você, para que aquele sangue estivesse na verga da tua casa, na tua vida, para dizer o anjo da morte: aqui você não passa. Alguém aqui já morreu por ele. Amém?